Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. Eu sou a doutora Denise Gomes, se você não me conhece, muito prazer. E nesse canal do Mamãe Plena eu compartilho com vocês as minhas experiências como médica ginecologista obstetra e também como mamãe de dois. Hoje eu vou falar sobre falta de menstruação naquelas mulheres que já menstruavam e por algum motivo param de menstruar. É o que eu chamo de amenorreia secundária. Então, se você quer saber sobre isso, assista o vídeo até o final, que tem umas diquinhas bem legais para você conhecer e, obviamente, compartilhe o vídeo com quem esteja passando por uma situação parecida com essa. Então, vamos lá? No vídeo de hoje eu vou falar sobre falta de menstruação naquela mulher que já menstruava. É o que a gente chama de amenorreia secundária. Por quê? Porque a mulher já apresentava menstruação e de repente, ou por algum motivo, parou de menstruar. Então, o que causa isso? O que a gente precisa pensar nesse momento, né? E que mecanismos usar aí para tentar contornar esse problema? Então, essa é a ideia do vídeo de hoje, tá? Mas existem também aquelas mulheres que nunca menstruaram, que já atingiram uma certa idade, que iniciaram o desenvolvimento dos caracteres sexuais, que a gente chama, mas a menstruação nunca veio. Essa é a chamada amenorreia primária. E se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso também num outro vídeo, é só comentar bastante aqui embaixo, tá? Então, o que pode fazer com que a mulher deixe de menstruar? Bom, então se a mulher chega numa consulta e fala, não estou menstruando, estou preocupada, quero fazer alguns exames, quero saber o que está acontecendo, a primeira pergunta que eu vou fazer é, você usa algum tipo de hormônio? E gente, é muito frequente a resposta ser sim, eu uso um anticoncepcional. Então, muitas vezes a mulher não entende que usando o anticoncepcional ela pode parar a menstruação. E ela fala assim, ah não, mas eu uso anticoncepcional com pausa, eu deveria estar sangrando. Sim. A gente espera que sim, mas o uso do anticoncepcional pode também bloquear a menstruação, mesmo aqueles anticoncepcionais com pausa, em especial os anticoncepcionais que têm uma pausa curta, e isso é perfeitamente normal, seria uma consequência do hormônio e não uma patologia, uma doença, um problema que aquele corpo esteja desenvolvendo, tá? Então, para a gente pensar em falta de menstruação em amenorreia, a mulher não pode estar fazendo uso de nenhum tipo de hormônio que inviabilize esse sangramento, tá? Ok, então a mulher não está menstruando, ela apresentava menstruações regulares ou apresentava fluxos menstruais mesmo que irregulares, não usa nenhum hormônio anticoncepcional e parou de menstruar. Primeiro a gente tem que pensar em duas situações. Será que tem uma gestação a caminho? Então, sim, precisamos pensar em gestação, que é a principal causa de falta de menstruação em mulheres mais jovens. Então, a gestação tem que ser sempre uma hipótese a ser descartada. Não é gestação, não engravidou? Vamos pensar na segunda situação fisiológica mais comum, que seria a menopausa. Então, se for uma mulher já numa idade um pouco mais madura e que vem apresentando outros sinais e sintomas, como por exemplo os calores, são os fogachos, alteração de humor muito intensa, a alteração do fluxo menstrual antes dessa parada, em especial aquela mulher que sempre menstruou, que nunca teve problema, ou até mesmo insônia, enfim, outros sintomas que a gente possa pensar em menopausa e principalmente numa idade mais madura, essa seria a hipótese a ser levantada. Agora, não usa anticoncepcional, não está grávida e nem está na menopausa, aí a gente vai pensar nas patologias, nas doenças que poderiam estar levando a essa falta de menstruação. E aí sim, convém a investigação. Quem vai fazer essa investigação é o seu médico. Então não adianta eu dar aqui uma receita de bolo, não, faça tal exame, tal exame, tal exame. Não é essa a ideia, tá? Isso vai ser de indicação médica. Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho as situações que possam acontecer, tá? Alterações no corpo como um todo podem gerar a falta de menstruação. E aí a gente precisa pensar em doenças que estejam relacionadas ao metabolismo, como por exemplo, doenças na tireoide. Então uma tireoide que não esteja bem funcional, ela pode levar à falta de menstruação. Doenças relacionadas ao peso, então os dois extremos de peso, a obesidade, principalmente aquela obesidade mórbida, a obesidade mais importante.
e a anorexia ou aquela magreza extrema podem também estar ligadas à falta de menstruação, tá? E isso também pode estar relacionado a uma mudança repentina de peso. Então a mulher às vezes não está numa obesidade mórbida, mas ela ganhou muito peso em pouco tempo. E a mesma coisa para peso ao baixo peso. Então uma mudança muito importante e rápida de peso também pode interferir na produção hormonal e pode fazer com que a mulher pare de menstruar. Aí também pode estar ligado, às vezes a mulher não tem um peso baixo, mas ela tem uma carga de exercícios físicos muito intensa, em especial atletas em alguns tipos de modalidades esportivas. Isso também pode fazer com que a menstruação deixe de vir. Bom, além dessas doenças metabólicas, a gente tem que pensar em doenças hormonais mesmo, né? Como, por exemplo, a deficiência na produção de prolactina. A prolactina é um hormônio que ele é produzido por uma glândulazinha do cérebro e que ela tem uma função principal no período mesmo de amamentação. Mas a mulher, ela pode, por vezes, até por aumento dessa glândula, produzir uma quantidade grande, aumentada desse hormônio da prolactina e com isso prejudicar o fluxo menstrual. Então é uma causa a ser investigada. Ou alterações na função do próprio ovário. Então os ovários estão hipofuncionantes, eles estão aumentados, eles estão císticos. Pode ser uma síndrome dos ovários policísticos, que a gente já falou aqui no canal, ou outra disfunção do ovário tem que ser investigada também, seria também uma causa hormonal. E outras doenças que aí a gente descartando essas mais comuns, a gente vai investigando, né? Na produção de outros hormônios que estão ligados ao metabolismo, à produção dos hormônios femininos ovarianos, né? São muitas as causas que podem fazer com que a mulher pare de menstruar. Eu também esqueci de mencionar o uso de medicações. Então, às vezes a mulher está usando outras medicações importantes, né, com uma dose aumentada ou que interferem no seu metabolismo como um todo. Então, sempre as medicações têm que ser avaliadas e descartadas como causa, né? Então, são muitas as situações que podem fazer com que a mulher não menstrue, mas geralmente são situações que merecem ser avaliadas e tratadas. Então, caso sua menstruação esteja falhando, caso você apresente uma mudança muito importante do seu padrão menstrual, procure um médico ginecologista para que todas essas causas sejam elucidadas, a causa conhecida e o problema revertido, porque a presença da menstruação simboliza que toda a função reprodutiva da mulher tá indo bem, que tá tudo certinho. Então, mostra pra gente que tá tudo bem. E a falta da menstruação vai mostrar pra gente que pode estar acontecendo algum problema e tem que ser investigado e tratado, tá bom? Então é isso. Não se esqueçam de deixar aqui os comentários se tiver aí mais alguma dúvida a respeito. E claro, mantenha sempre a sua rotina ginecológica em dia, que isso pode ajudar a prevenir problemas e consequências maiores para sua saúde, tá bom? Eu vou ficando hoje por aqui. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muitos joinhas pra mim. Se inscreva no canal se você tá chegando por aqui agora. Um super beijo. Tchau!